servo. Fala com o que a tua serva ouve aqui nessa noite. Amém? Com muita alegria, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Eu estou deveras alegre por poder estar com as irmãs nessa primeira concentração do ano de 2025. Uma alegria de poder retornar aqui, aonde eu me sinto em casa, aonde sou bem recepcionada, cuidada, e tudo isso para a glória do nome do Senhor. Amém? Quero louvar a Deus e agradecer pela vida do pastor Paulo, pastor presidente dessa igreja, irmã Nancy, minha amiga, minha pastora, que Deus abençoe por fazer esse convite tão amável e por estar aqui também rodeada de pessoas tão abençoadas, mulheres abençoadas, esposa dos pastores, os pastores que aqui estão, muito obrigado pelo carinho, né? Quero agradecer a minha amiga, irmã Maria Guerra, essa mulher de guerra, irmãs. Ela vai me buscar, ela vai me trazer, ela vai e volta. As irmãs sabem que o aeroporto é longe, né? Eu estou viajando desde ontem às 15h. Cheguei em Brasília, cancelou o voo, dormi em Brasília e vim para São Paulo. São Paulo, cheguei aqui no hotel 15h. Mas eu estou feliz porque eu trago no meu coração uma palavra do coração de Deus, aleluia, para o coração da igreja nesta noite. Quando eu entro no santuário, eu não tenho dúvida de que Deus nunca vai reunir o seu povo, senão para abençoar o seu povo, através da sua palavra, através da sua gloriosa presença. E é muito bom estarmos na casa do Senhor. Eu sempre digo e vou repetir, esse culto vai fazer falta para você. Ezequias, quando ficou doente daquela doença que era para a morte, quando Isaías chega, dá a notícia que o Senhor disse que ele não viveria, mas morreria. A Bíblia diz que ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a falar para o Senhor sobre o seu culto, tudo quanto ele havia feito para o Senhor. E o Senhor recebeu e curou Ezequias. Então este culto memorável na presença do Senhor vai ser lembrado no dia que você precisar de socorro. Tenho plena certeza que Deus está aqui. Mas eu sempre gosto de dizer que na mesa que Jesus está, tem pelo menos 4 tipos de pessoa. Jesus está aqui, nós estamos em uma mesa com o Mestre. Mas nessa mesa tem pelo menos 4 tipos de pessoas. A primeira pessoa que tem sentada nessa mesa com Jesus são as Martas. Aquelas pessoas que gostam de servir. Elas servem por gostar de servir. Elas não servem porque querem ser vistas. Elas não servem porque querem aparecer. Elas não servem porque elas querem recompensa. Elas nasceram para servir. E eu sei que aqui tem muitas Martas que nasceram para servir. Mas na mesa de Jesus também tem as Marias que gostam de adorar. Elas chegam adorando. Não tem culto frio para elas. Não tem culto morno para elas. Elas vieram para adorar. Elas rasgam seu coração. Elas levantam a sua mão. Independente se do seu lado alguém está quieto. Ela quer adorar. Na mesa que Jesus está, tem os Lázaros. Eles gostam de testemunhar. Mas não é testemunhar pegando o microfone e contando os testemunhos da vida, não. Eles testemunham com a vida. Aleluia. Eles são crentes de manhã, de tarde, de noite. Eles são crentes
dificuldade na bonança. Eles são crentes quando o vento está quieto, mas também quando o vento está revolto. Eles andam pelas ruas testemunhando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia! Mas na mesa que Jesus está, também tem os Judas. E eles ficam contabilizando o tempo todo. Ele fica com a calculadora na mão. Ele diz: para que fazer tudo isso? Para que esse gasto? Para que transportar as pessoas de lá para cá? Esse dinheiro poderia ser feito outra coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquieta seu coração. Quem é o dono da mesa é Jesus. Aleluia. Então adore ao Senhor. Agora eu quero que você pergunte para esta irmã, este irmão que está do seu lado: quem é você na mesa de Jesus? Eu pergunto para mim: quem sou eu na mesa de Jesus? A gente até critica às vezes as Martas, mas se não tivessem as Martas para servir, não é? Às vezes a gente critica as Marias, mas se não tivesse essas Marias que dão glória a Deus do nosso lado. Aleluia. Olhe para o seu lado e vê se tem uma Maria aí do seu lado. Aleluia. Aleluia. Pergunte para você: quem sou eu na mesa de Jesus? Quem sou eu na mesa de Jesus? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6, no verso 3, o tema escolhido pela igreja para serem admoestados durante todo o ano de 2025. Eu já li muitas vezes o livro de Neemias, já ministrei algumas vezes dentro desse livro, esse livro que é histórico. Segundo os estudiosos, é o último livro histórico. Não obstante, Esther está depois, mas Neemias foi escrito depois de Esther. E cada vez que eu leio esse livro, eu me surpreendo. E como Deus tem falado comigo nesses dias que eu tenho meditado nesse texto. Essa madrugada era 4:30 da manhã, quando eu acordei, e o Senhor falando comigo sobre uma grande obra. É um tempo de uma grande obra. Aleluia. Aleluia. Quem entende essa linguagem se mexe aí no banco e dá um glória a Deus. Mas uma grande obra é para ser feita por grandes pessoas também. Amém? Então nós vamos ler esse texto no capítulo 6, no versículo 3. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias respondeu: estou. Diga para quem está do seu lado: fale por você. A gente tem mania de dizer estamos. Diga para quem está do seu lado: eu estou. Nós temos muita preocupação com quem não está fazendo.
Mas o mais importante é quando nós estamos fazendo. Esse capítulo 6, ele é um capítulo decisivo para o povo de Jerusalém. Esse capítulo, ele retrata a estrutura, o cenário de uma guerra espiritual. Eu queria frisar muito isso aqui, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, de posse disso, nós entendemos que a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não vem de João, de Maria, de Barnabé, não. A nossa guerra é uma guerra espiritual. E quando nós entendemos isso, nós estamos muito à frente daqueles que se dizem cristãos e estão guerreando uns com os outros. E não são poucas as vezes que nós encontramos pessoas guerreando contra pessoas. É tão interessante que Deus, ele vem falando sobre isto na igreja, inclusive para trazer a unidade da igreja. Neemias, todos sabem a história de Neemias. Neemias significa confortado por Deus ou consolo do Senhor. Vocês sabem que Neemias era copeiro-mó do rei da Pérsia. Ele estava em Suzã, na grande fortaleza. Neemias, segundo alguns estudiosos, Neemias não nasceu em Jerusalém. Quando o pai de Neemias foi levado cativo na primeira leva para a Babilônia, Neemias não havia nascido. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro. Porém, Neemias ouvia o seu pai falar sobre Jerusalém. Neemias cresceu ouvindo o pai dizer sobre o templo em Jerusalém. Neemias cresceu ouvindo o pai dizer sobre os muros de Jerusalém. Neemias cresceu ouvindo o pai dizer sobre as bênçãos de Deus sobre Jerusalém. E desde pequeno foi plantado no coração de Neemias um amor por Jerusalém. Um amor por aquela terra que trouxe ele ao mundo. E sabem que quando Neemias cresce, é escolhido pelo rei para ser seu copeiro-mó. Neemias estava trabalhando no palácio, mas lembrando de Jerusalém. Neemias estava no palácio, mas pensando em Jerusalém. E eu quero começar aqui, irmãs. Poderíamos ir para o texto histórico, mas eu não vou fazer uma pregação histórica. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo ministrou nesta madrugada no meu coração. Só vamos fazer uma grande obra se pensarmos em Jerusalém, se lembrarmos de Jerusalém. Eu não estou falando de Jerusalém lá no Oriente, não. Eu estou falando da nossa Jerusalém. Nós só iremos fazer uma grande obra se antes chorarmos por Jerusalém. Nós só faremos uma grande obra se orarmos por Jerusalém. Nós só faremos uma grande obra se jejuarmos por Jerusalém. Tem gente que ele quer cargo, ele não quer obra. Tem gente que ele nem ama Jerusalém, mas ele quer estar envolvido. E Deus está chamando alguém que chora por Jerusalém, que ora por Jerusalém, que jejua por Jerusalém. A nossa igreja é a nossa Jerusalém. A nossa família é a nossa Jerusalém. O nosso povo é a nossa Jerusalém.
E Neemias estava no palácio, mas ansioso por notícia de Jerusalém. Naquele tempo não era como no nosso tempo, que a gente fica sabendo das notícias em tempo real, até que a gente não quer saber. Levaram-se muitos anos, mas um dia chega Hanani, irmão de Neemias, a Jerusalém, e a primeira pergunta que Neemias faz, ele pergunta sobre os seus irmãos, ele pergunta sobre Judá, ele pergunta como estava Jerusalém. Ele sentia como estava Jerusalém. Imagina, uma cidade que foi sitiada, um povo que foi maltratado, alguns tiveram a sua cabeça rachada pela pedra. Foi uma guerra sangrenta. Foram levados cativos em várias levas para a Babilônia. Não podia estar bem Jerusalém. Eu quero abrir um parêntese, com muito respeito aos nossos líderes que estão aqui. Não podemos dizer que Jerusalém está bem, porque quantos dos nossos foram levados cativos para a Babilônia? Quantos que nasceram aqui em Jerusalém? E hoje já não estão mais em Jerusalém. Quantos cresceram dormindo embaixo desses bancos e hoje não estão mais em Jerusalém, foram levados cativos para a Babilônia. Você tem o privilégio de vir para um culto como este, que tem alguém que canta divinamente bem, que tudo muito organizado, ar-condicionado, poltrona, e parece que está tranquilo com a situação de Jerusalém. Aleluia, aleluia. Hanani diz para Neemias: olha, aqueles que sobraram, que não foram levados cativos, que ficaram em Judá, que escaparam do cativeiro, eles estão em grande miséria e desprezo. Irmãos, a notícia da necessidade vai chegar para mim, vai chegar para você. Nós estamos muito ocupados com muita coisa. Mas eu me lembro, não sou saudosista, mas a minha mãe contava que quando nos cultos ia tratar um caso de um irmão que precisava ser excluído da comunhão, a igreja toda chorava. Ninguém jogava pedra, ninguém maltratava. Aleluia. Deus vai falar nessa noite. A notícia de Jerusalém tem que entristecer você. A notícia de Jerusalém tem que fazer doer seu coração. Você não pode ignorar. Eu não estou falando de uma congregação local, irmãos. Eu posso falar, pastor, da nossa Assembleia de Deus. Nasci na Assembleia de Deus, amo a minha igreja, nunca pensei em sair. Estou firmada em Jesus. Aleluia. Mas quando eu vejo isso, eu olho para mim mesma. Quantas vezes a gente ignora os fatos. A gente diz: eu não tenho nada a ver com isso, cada um com o seu problema. E Jerusalém continua em ruínas.
Não adianta fazer vista grossa, minhas irmãs. Não é porque você vem no culto, se alegra, participa do mover do Espírito que está tudo bem, não. Muitos estão cativos na Babilônia. E os que restaram, alguns, porque os remanescentes estão firmes, estão em grande miséria, estão em Jerusalém. Aí diz, além disso, Neemias, os muros estão fendidos e as portas estão queimadas. Veja que Neemias não conhecia Jerusalém na sua glória, mas ele conseguiu visualizar Jerusalém no momento que ela estava destruída. A preocupação da preservação do muro não era por causa do muro em si, mas era por causa do templo que estava dentro dos muros. Por que a gente levanta muro, irmãs? Por que a gente tapa a brecha, irmãs? Por que a gente fecha a porta, irmãs? É por causa do templo, é por causa do lugar da adoração ao Senhor. Por que a gente fecha a boca, irmãs? Por que a gente para de malhar a vida do outro, irmãs? Por que a gente para de ficar dodói, diz que me diz que? Por quê? Por que a gente tapa as brechas? É por causa do santuário, do lugar em que Deus é adorado. Aleluia! Ou vocês não sabem da realidade nossa? Feito uma pesquisa, pastor, em um dos estados que eu não me lembro agora, tinha mais desviado fora do que crente dentro. Será que essa notícia deixa a gente feliz? Será que essa notícia deixa a gente ainda acomodado? Você acha ruim de ocupar o banco aqui? Reclama para vir? Enquanto esses que foram levados cativos estão possuídos de 8 demônios. É o que a Bíblia diz, não tem força. E aí você vem, eu venho para um culto como esse, e não tenho coragem de levantar minha mão para dar um glória a Deus. Não tenho coragem de abrir minha boca para dizer obrigado, Senhor, por estar aqui. Eu poderia estar enchendo um hospital, eu poderia estar enchendo uma casa de doentes, mas o Senhor me deu saúde, me deu vida, e eu estou aqui, Senhor. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. E a Bíblia diz então que Neemias se entristeceu, chorou, orou, jejuou por 3 meses, pensando em Jerusalém. Interessante que antigamente os crentes jejuavam por almas, hoje jejuam por coisas. Antes a gente orava pela manifestação do Espírito Santo, hoje a gente ora por bens materiais. Não que você esteja errado, mas nós trocamos absolutamente os nossos objetivos. Ele ora e jejua, e vocês sabem que ele, quando ia levar a bebida para o rei, e o rei olha para ele, o rei Artaxerxes, e diz: eu percebo que você está triste, cabisbaixo demais, você está doente? E o rei olhou e disse: não, isso não é doença, isso não é outra coisa senão tristeza de coração. Ele estava abatido pela situação de Jerusalém. Irmãos, olha, eu preciso abrir um parênteses aqui, que eu já ouvi muito isso. Tem gente que faz festa quando uma igreja fecha a porta.
Tem gente que faz festa quando um líder cai. Tem gente que bate palma quando a coisa não está indo bem. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. E ele disse: sim, rei, como que eu não ficaria triste? E Neemias, que significa consolo de Deus, mas também é um tipo do Espírito Santo. Ele mexe com as emoções do rei. Ele diz: como não ficaria triste se a terra do sepulcro dos meus pais... Os reis daquela época, os monarcas, tinha uma coisa que eles não admitiam, que alguém mexia nos túmulos dos seus antepassados. Era crime. Existia uma lei para não reconstruir Jerusalém. Mas Neemias diz: mas como vou estar feliz se a terra do sepulcro dos meus pais... Irmãs, eu não sei vocês, eu preciso falar o que o Espírito Santo está dizendo. Mas eu tenho uma história, aleluia, na Assembleia de Deus. Homens e mulheres que passaram desbravando, aleluia, para que nós chegássemos aqui, para que nós estivéssemos aqui. Como eu vou ficar alegre se a terra da minha história está desolada? E vocês sabem que ele pede carta para o rei para ir para a Babilônia. Ele vai para a Babilônia, para Jerusalém. Lá ele convoca o povo para a batalha. Ele separa o povo em duas turmas: vocês vão trabalhar e vocês vão vigiar. Vocês vão trabalhar e vocês vão cuidar. Existem duas equipes grandes que fazem funcionar a obra de Deus: aqueles que cuidam e aqueles que trabalham, que põem a mão na massa. Mas quando Neemias estava, o versículo 1 diz: quando os inimigos, e quem eram os inimigos, né? Tobias, Sambalate e Gesem. Sambalate era o chefe da máfia. Sambalate é que induzia Tobias e Gesem. Sambalate era governador da Samaria. E ele aproveita então aquele momento em que ele não fez nada. Porque tem gente que ele não faz nada e acha que o outro também não faz. Tem gente que é porque ele faz mal feito, ele acha que o outro também faz. Tem gente que acha porque ele é porcaria, o outro também é porcaria. Mas eu quero dizer, ainda existe Neemias que estão de pé para reconstruir Jerusalém. Neemias vai para Jerusalém. Ele não vai reformar Jerusalém. Ele vai restaurar Jerusalém. Por que Neemias vai restaurar Jerusalém? Porque quando fala em restauração, significa que você vai preservar a originalidade. Reforma não preserva. Você vai fazer a reforma da fachada da sua casa, você bota um porcelanato, você bota uma veneziana diferente. Jerusalém não aceita reforma. Sabe, irmãs, é minha preocupação de coração. Estão querendo reformar a igreja. Aí tem que ter jogo de luz para atrair. Aí tem que pintar dessa cor, daquela cor. Aí tem que dançar. Aí tem que fazer e acontecer. Aí tem que agradar gregos e troianos. Não, é restauração. Tem que manter a originalidade. Por que o inimigo não gosta de quem restaura? Ai, mas nós estamos no século 21, irmã Madali. Não importa que século estamos.
Nós não somos daqui. A nossa pátria é Sião. Mas se não abrir essas exceções, não fica na igreja, não vai na igreja. O diabo gosta disso. Ele gosta de reforma, porque reforma, você passa uma tinta, daqui a pouco descasca, passa um verniz, daqui a pouco descasca, põe um azulejo, daqui a pouco cai. Mas restauração não. Tá difícil. Eu tenho pena dos pastores, porque a pressão é tão grande. É tão grande, pastor, para a gente carregar a arca em cima de jumento. Porque a igreja tal faz, a igreja tal faz. Aqui a arca não se carrega em cima de jumento. A arca se carrega nos ombros dos levitas. A presença de Deus. Nós nunca precisamos copiar ninguém. Aramandar, arabassou, ramanda, agachou. Ramanha, sou, ramanda, agachui, mandava sudecas. Irmã Madali, você está dizendo que uma grande obra é uma obra de restauração? Irmãs, vai me dizer que não é. O que era não é mais. O que não podia, pode. Eu sempre digo, quanto mais atração, menos oração. E quanto menos oração, tem que ter mais atração para o povo. Irmãos, porque se tiver oração, não precisa de atração. Porque o centro aqui é Cristo. Aqui é tudo para Ele e por Ele. Toda honra e toda glória. O importante é se Ele está aqui. E se Ele está aqui, a alegria. Neemias vai para restaurar Jerusalém. Fazer um trabalho sem tirar a originalidade. Essa originalidade está traçada dentro de princípios. Vocês sabem que quando o Senhor mandou Moisés construir o tabernáculo, Ele deu as medidas, o que seria utilizado. Quando foram construir o templo, a mesma coisa. Existem princípios. Existe o princípio da honra. Existe o princípio da obediência. Existe o princípio da autoridade. Eu vou dizer porque o Espírito Santo está dizendo comigo. Hoje o povo não quer respeitar ninguém mais. É dedo na cara, é você. Está achando que fazer uma grande obra é sair nas páginas da internet? Está achando que fazer uma grande obra é receber um buquê de flores pelo ano que foi trabalhar? Isso aí não é grande obra não, irmã. Grande obra falta custar a sua vida. Neemias está lá. Já havia edificado o muro. Não havia mais brecha alguma. Estava na metade da obra, mas não tinha posto as portas nos portais. E os inimigos, Sambalate, gente de perto, irmãos, isso é o mais triste. Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Os inimigos da obra, pastores, não estão lá fora. Eu preciso dizer. É por isso que dói. É gente pirracenta. É gente que sabe que não pode fazer e faz para pirraçar. Eu quero ver se o pastor vai ter coragem de falar comigo. É gente que não está nem aí para Jerusalém. Ele está pensando nele. É gente que não está nem aí para a sua história. Nasceu, criou na igreja. E agora quer trazer o mundo para dentro da igreja. Eu não entendo. Achando que é dono da igreja. Que pode determinar como fazer, como não fazer. Neemias está lá restaurando. A guerra travada. Sambalate manda dizer para Neemias: Neemias, vamos congregar junto, vamos lá fazer uma aliança, vamos fazer um culto para Deus. Tem muita gente, irmãos, a pretexto de santidade, de espiritualidade, ele reúne gente só para malhar o outro. Vim fazer uma visita para a irmã e chega lá, bate na vida do outro. Sai, como diz o meu marido, até com o canto da boca espumando. Vamos, Neemias, vamos fazer um culto. Vamos congregar nas aldeias. Neemias recebe o convite. Por 4 vezes eles insistiram. E Neemias dá a resposta para ele. Por que Neemias deu essa resposta? Porque Neemias viu que qualquer outra consideração deveria ser evitada. Sabe qual é o problema nosso? Nós não temos foco. A gente começa e larga. E começa a dizer: não aguento, é tanta perseguição. Ou você não quer ter perseguição, não começa a restaurar. Tenta e começa a restaurar a sua família para você ver. Os ataques vão vir. Você vai ser chacoteado. Você vai ser desprezado. Você vai ser menosprezado. Você vai ser rejeitado. Irmãos, isso é a nossa... Eu quero deixar bem claro para vocês que isso aqui é a nossa realidade. Isso aqui é a nossa realidade. E o que nós devemos aprender com a resposta de Neemias? Nunca faremos uma grande obra se o nosso coração não estiver nesta obra. Antes de fazer, o coração de Neemias já estava em Jerusalém. Os ataques vieram, começaram com distração, tentando distrair. É assim que começa mesmo. Você está focado, aí começa a dizer: não, minha irmã Maria, não precisa orar tanto não. Nós temos que fazer uma festa, uma confraternização, deixar as irmãs à vontade. A gente precisa de um fôlego. Não, minha irmã, não precisa tudo isso não. Deus já falou, já está tudo certo. E começa a distrair. Neemias entendeu que a primeira tática do inimigo é nos distrair, para depois nos atacar. E como que ele nos distrai, irmã? Irmã, eu já passei por isso. Com elogios. Oh, arma terrível. Essa é terrível, pastor. E quantos caem no elogio? Nossa, irmão, você está fazendo demais. Gente, esse trabalho seu é lindo. Mas você está cansado. É melhor dar um tempo, irmã. Você não está vendo que você está cansada? Tem mais gente. Você já fez um trabalho lindo. E você vai se distraindo. Vai sim, vai descendo. Mas nós temos que ver como Neemias, que o propósito do maligno é desviar você da obra. A minha mãe e meu pai pastorearam por mais de 40 anos no Mato Grosso. E eu sempre ouvi a minha mãe dizer:
A obra nunca me cansou e ela era intensa. Por que que não cansa? Porque você não faz para o homem, você faz para Deus. E quem consola é Deus, quem conforta é Deus, quem dá graça é Deus, quem dá força é Deus, quem renova é Deus. Sambalate nunca fez. Ele achava bom o povo na miséria. Ele gostava de... Irmãos, me desculpa, mas tem crente, eu vou ter que falar. Ele aplaude quando o culto foi ruim, tá vendo? Sabia que se botasse fulano para pregar ia ser essa negação aí. Gostei, achei que foi bom. Foi cantar, deu errado. Ele gosta de ver o povo na miséria. Porque se Deus te usa, o fogo cai, ele não gosta não. Ele começa a dizer aí, tá querendo ser mais crente que todo mundo, faz isso, faz aquele. Eu quero dizer uma coisa para você. Neemias respondeu, já vou terminar. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra. Você quem deve saber o valor da obra que você está fazendo. Começa por aí. É grande ou pequeno? É grande o que eu estou fazendo? Irmãos, eu só vou continuar fazendo se eu entender que isso é grande. Se eu entender que é nada, eu não vou fazer. Tudo, olha aqui para mim, tudo no reino é grande. Tudo no reino é grande. Desde quem limpa o chão, limpa o banheiro, quem tira a oferta, quem limpa os bancos, tudo é grande. Tudo é grande. Neemias diz: eu estou convicção do que você está fazendo aqui. Deus te chamou na Assembleia de Deus, e aqui é a sua grande obra. Jerusalém precisa ser restaurada. Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. Neemias não disse: eu não quero descer. Porque querer, ele até queria, pastor. Porque tem hora que a gente até quer parar, sim ou não? As lutas, os ataques são tão grandes que você quer parar. Aleluia. Mas Neemias disse: eu posso até querer, mas eu não posso descer. A obra é muito grande. Eu não posso parar a obra para dar ouvido para você. Quanta gente para dar ouvido para os cães que estão latindo. Ai, pastor, eu quero entregar porque falaram que eu não sei reger. Ah, pastor, eu quero parar. Irmãos, eu já ouvi de tudo nessa minha andança. Tem 23 anos que eu prego no Brasil e fora do Brasil viajando. Eu já ouvi de tudo que vocês possam imaginar. Mas eu tenho consciência de que estou fazendo uma grande obra. Já quis parar? Sim. Mas entendi que eu não posso. Eu vou repetir porque Deus está falando com alguém. Não é errado você querer. Só que você tem que ter certeza que não pode. Diga para sua irmã: parar jamais. Diga com força, minha irmã: parar jamais. Por que que Neemias disse: eu não posso parar? Eu não posso descer. Por quê? Primeiro, é a terra do sepulcro dos meus pais. Eu tenho história em Jerusalém.
Segundo, é por causa da geração que está vindo. Irmãos, isso dói meu coração. Porque quando eu olho mulheres velhas, barbada, como diz meu pai, reclamando, cheia de probleminha, picuinha, eu fico triste. Não está pensando na geração dela que está vindo, irmão, como esse povo vai se comportar amanhã, como os nossos filhos vão ver Jerusalém. Quando o povo cansou e eles pararam por um tempo a obra, a Bíblia diz, Neemias disse: não. Chamou os magistrados, os anciões, e disse: chame o povo, diga para eles que façam, mas façam por causa das suas casas, das suas famílias e dos seus filhos. E a Bíblia diz que o povo se reanimou. Aleluia. A sua família, a sua geração deveria te motivar a ser mais crente, a ser mais fiel. Aleluia. Aleluia. Irmãs, não é tempo mais de parar. Os Tobias e Sambalate são cruéis, eu sei. Eles alugam profeta, pastor, está aqui, para acusar os líderes, para acusar alguém. Eles fizeram isso para dizer que Neemias estava conspirando contra o rei, para dizer que Deus falou. Tem gente que ele usa até Deus para falar: não, essa irmã não era para estar aí, era para estar aí, era eu, Deus falou comigo. A guerra é travada aqui dentro. Os ataques são, irmãos, de matar a gente, de fazer você chorar, e às vezes vem das pessoas que você menos espera. Mas Neemias entendeu que nada era maior do que o que ele estava fazendo. Enquanto nós não entendermos que nada é maior do que o nós estamos fazendo para o reino de Deus, nós não vamos parar para dar conversa, para se entristecer com picuinha, com levante, com mentira, com falsa profecia, com calúnia, com difamação. Isso vai acontecer, irmãs, é bíblico. Mas você precisa ter consciência de que o que você está fazendo. Irmã, mas eu não prego, eu não sou dirigente do círculo de oração, eu não canto, eu não rezo. Que obra que eu estou fazendo, irmã? Só de você ser crente, dar testemunho, você está fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra. Só de você permanecer firme diante das lutas, você está fazendo uma grande obra. Aleluia. Eu não posso, não é por causa de mim, porque eu posso voltar para o palácio, tenho cama, tenho comida boa, tenho lugar seguro. Tem gente que pensa só nele, tá bom para ele, para o resto não precisa. Tem gente assim, se beneficiou eu, o resto não precisa. Neemias diz: não, mas eu não posso. Primeiro porque eu tenho história em Jerusalém. Quem aqui tem história em Jerusalém? Só aí já deve te impulsionar.
Irmãos, e o pior de tudo é que vocês têm a sua descendência, filhos, netos. Imagina que triste você ouvir um jovem dizer: posso até um dia, filho de crente, pastor, assembleiano, posso até um dia ser crente, mas não da Assembleia de Deus. Vocês acham que isso é fácil ouvir? Que Jerusalém nós estamos restaurando para a nossa geração? Diga para a sua irmã: se eu fosse você, se comportava melhor. Para de briguinha. Para de criar situação, minha irmã. Não dá para você, fica calada, deixa o outro, vai fazer. Quem é você na restauração dos muros? Quem é você na restauração dos muros? Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, não posso descer, não posso parar a obra. Tem gente que ele para e quer parar a obra também. Já viu gente assim? Porque ele não está fazendo, ele não quer que ninguém faz. Ele acha bom quando estagna, quando não cresce. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós que estamos em Jerusalém, escute bem isso, não entendermos o chamado de Deus para esse tempo do fim, Deus vai tirar a gente dos palácios para fazer. E depois não chore. Fiquemos de pé. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, não aceite falar mal da sua igreja. Não aceite falar mal do seu pastor. Não aceite falar mal da sua irmã. Não aceite. Ah, mas ela é fraca. Não tem problema, lá é lugar dos fracos. Cuidado como você está contando a história de Jerusalém para os seus filhos. Chega em casa, saiu da reunião, a pastora não escolheu ela para ser a regente. Ela chega em casa com o bico desse tamanho, põe os meninos na mesa e dá ele paulada. Porque eu não volto mais naquela igreja, porque é muita humilhação. E os filhos estão ouvindo. Você acha que eles vão querer essa Jerusalém? Hã? Aleluia. Aleluia. Sabe por que Neemias foi para Jerusalém restaurar os muros e as portas? Por causa do templo. Por causa do lugar sagrado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: aqueles que Jesus comprou com seu sangue são vidas sagradas. Aleluia. São vidas sagradas para Ele. Ai daquele que tocar. Aleluia. Eu orei esta madrugada e pedi para o Senhor trazer esse despertamento dessa grande obra para nós. Ai, mas ninguém entende o que eu faço. Ninguém, todo mundo acha que eu faço pouco. E minha irmã, quem tem que saber que você está fazendo uma grande obra é você. Porque você está fazendo para Deus. Ai, mas você está com uma cara desanimada. Eu estou mesmo, mas eu não posso parar. Eu estou triste, mas não posso parar. Eu estou cansada, mas não posso parar. Aleluia. Eu quero me posicionar como Neemias,
significa Deus consola, ou consolo de Deus. Eu estou. Irmão, quem tem essa consciência, ninguém tira ele. Neemias tinha certeza que aqueles inimigos não iam destruir ele. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo uma grande obra. Ele sabia que estava fazendo. Ai, mas a perseguição está tão grande que eu não aguento mais, vou desistir. Você não está consciente da grande obra que você está fazendo? Neemias disse: olha, se vocês não querem fazer por causa do povo, faça pelo menos por causa dos seus filhos, da sua casa, da sua família. E a Bíblia diz que quando a notícia chegou, eles animaram novamente. E Neemias disse: em uma mão pega a ferramenta para trabalhar e na outra a arma. Quem faz uma grande obra trabalha e luta. Trabalha e luta. Irmãos, que as guerras não param, são constantes. Ele trabalha e guerreia. Ele trabalha e protege. Ele trabalha e guarda a sua família. Aonde estão seus filhos? Quantos de nós aqui temos filhos cativos na Babilônia? Isso é triste, irmãs. E Deus conta conosco. Essa palavra ainda vai trazer muito despertamento para essa igreja. Esse tema é relevante demais para esse ano de 2025. Ai, mas eu não vou fazer porque eu não gosto da irmã que dirige. Irmã, você não tem que gostar. Aqui você não tem direito de gostar ou deixar de gostar. Aqui quem tem que se agradar é Deus. Faça pelos seus filhos. Seja temente por causa dos seus filhos. Obedeça por causa dos seus filhos. Oferte por causa dos seus filhos. Ore por causa dos seus filhos, da sua família. Se eles valem a pena o seu sacrifício. Eu quero que você não precisa sair do seu lugar, mas se manifeste. Vale a pena fazer a obra, a grande obra por causa dos meus filhos. Vale a pena restaurar Jerusalém. Minha irmã, por favor, largue esse celular um pouco. Os filhos hoje dificilmente vê os pais com uma Bíblia na mão. É o celular. Como diz o meu pai, debulhando milho o dia todo, passando o dedo assim. Será que os seus filhos vale a pena você sair de manhã, vir para a consagração, vir para a oração? Minha irmã, eu não estou querendo, mas eu não posso parar. Tem dia que a gente não quer mesmo, irmão. Mas eu não posso. Você entendeu a resposta de Neemias? Até quero. Porque a luta é grande, irmãs. Aleluia. Meu pai passou uma luta tão grande num campo que ele foi pastorear, mas tão grande, tão grande, tão grande, que um dia ele chegou para mim e disse assim: minha filha, já velho, cabecinha branca, eu vou sumir no mundo, ninguém nunca mais vai me ver, não aguento mais. Eu disse: o senhor não vai parar, o senhor até quer, mas o senhor não pode, porque tem uma descendência. Eu vou dizer para você, tem uma descendência sua cheia de promessa, e as promessas precisam cumprir na vida dos seus filhos. Você não pode parar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora. Você vai fazer pela sua família, pela Ele sua casa. tudo cumprirá. Diga: Senhor, eu estou cansada. Eu não aguento mais a calúnia. Eu não aguento mais a luta, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. O Senhor me chamou para uma obra grande, para grandes coisas.
Minha irmã, quando você se posicionar, vou dizer uma coisa para você: seus filhos vão conhecer a Jerusalém restaurada. Sabe que eu vou dizer uma coisa? Não precisa saber o quanto você sofreu para restaurar, não. Pare com essa ladainha. Sofri tanto. Não, minha irmã, eles não precisam saber. Eles precisam só amar Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui. Abrace Jerusalém. Ore por Jerusalém. Jejue por Jerusalém. Ah, mas eu é que oro, pastor, que leva a fama. Não interessa. É por causa dos seus filhos. Jerusalém com muro, Jerusalém com portas, Jerusalém cercada, Jerusalém protegida. Ele vai entrar na casa do Senhor, vai sentir proteção, vai sentir segurança. O Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, e ele vai ser também o restaurador de Jerusalém. Quem começou a boa obra, que o seu desejo pra terminar. Pode cantar. Que o seu desejo seja que meus filhos amem Jerusalém. Se você tiver esse sentimento, não precisa mais nada. Sua palavra não vai passar. Feche seus olhos e diga: Senhor, porque mais eu quero que meus filhos amem Jerusalém. Nunca houve, não haverá. Aqueles que foram levados cativos sintam saudade de Jerusalém. Aqueles que estão aqui, mas estão meio, Senhor, que eles amem Jerusalém. Eu quero que você abra o seu irmão, esqueça. Eu estou dentro do horário. Esqueça quem está do seu lado. É pela sua família. É possível fazer alguma coisa pela minha família nessa noite? Faça. Pode cantar, minha irmã. Enquanto isso, você vai dizer para o Senhor por que você não pode parar. O medo vem a todo instante pra querer sua fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante essa cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Pegue na mão da sua irmã e diga para ela: eu estou fazendo
ajudar. E depois foi embora. Mas que eu posso parar. Você não pode parar. Deus que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele sempre